Fala galera, eu sou o Robson Porto, esse é o segundo vídeo da série História da Dança. No primeiro, eu contei sobre como era a dança do período pré-histórico, a dança do Homem das Cavernas. Era uma dança ritualística e os registros dessa dança aconteceram basicamente pela arte rupestre, pelas pinturas realizadas nas cavernas. Já no vídeo de hoje, eu vou contar a continuação dessa história, que é a dança nas civilizações antigas. Eu utilizei como base para fazer esse vídeo o livro História da Dança, de Maribel Portinari, onde ela conta como era a dança em 6 das civilizações mais antigas: Egito, Grécia, Império Romano, Índia, China e Japão. Eu vou trazer um resumão para vocês dessa história, juntamente com outros materiais que eu fui coletando para tentar deixar isso mais claro para quem está assistindo. Já curte esse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Na civilização egípcia, a dança estava presente de duas formas, ou como divertimento para a aristocracia, ou como uma dança sagrada. A dança sagrada, ou seja, realizada para os deuses, geralmente era realizada por mulheres, com movimentos angulosos, muito acrobáticos, não tinha saltos nessas danças, e um movimento bem característico é a ponte. Representações da época mostram mulheres, geralmente em duplas, dançando na frente de alguns instrumentistas. Essas mulheres são representadas sempre nuas, ou no máximo com uma saia longa que tem alguns detalhes na borda, alguns desenhos geométricos. Quando elas estão usando a saia, elas permanecem com os seios de fora, olhos bem maquiados e muitos adornos no pulso e nos tornozelos. A invenção da dança era atribuída a Apis, um deus anão originário da Núbia, que usava a pele de leopardo, protegia contra a feitiçaria e favorecia um parto rápido. Mas a patrona da dança era Hathor, deusa mãe representada por uma vaca, que carregava o disco solar entre os chifres. As danças no Egito elas estavam muito relacionadas às danças da fertilidade. Alguns historiadores acreditam que aí está a origem da dança do ventre. Na Grécia, a dança teve especial importância desde o início da civilização, estando presente em mitos, lendas, na literatura, em cerimônias e até como disciplina obrigatória na formação humana. A sua invenção é atribuída a Titã Reia, mãe de Zeus, mulher de Cronos, que era um sinistro devorador de prole, ou seja, ele comia seus próprios filhos. Para evitar isso, a Titã Reia criou um rítmico e barulhento bater de pés e ensinou para um grupo de guerreiros, que fizeram isso freneticamente enquanto Zeus chorava. Cronos não conseguiu ouvir o choro do bebê e acabou comendo uma pedra, acreditando ser seu filho. Zeus foi salvo e futuramente destronou o pai. E assim surge a dança da Grécia, fortemente relacionada ao culto de deuses. Zeus, por sua vez, teve um filho chamado Dionísio, que foi o deus mais envolvido com a dança da civilização grega. Os cultos de Dionísio continham um sacrifício de animais e muito erotismo. As pessoas dançavam para entrar em transe. Outro deus muito envolvido com a dança foi Apolo, que diferentemente de Dionísio tinha um culto mais requintado. Apolo é representado ao lado de 9 musas, sendo uma delas a musa da dança, a Terpsícore. Apolo e Dionísio são opostos e ao mesmo tempo complementares. Ambos eram venerados, um no inverno e outro no verão. Enquanto Dionísio preza pelos excessos, Apolo preza pela ordem. Dionísio é o deus do impulso inconsequente, do caos, do êxtase. Já Apolo preza pelo raciocínio lógico e pelas artes. Deuses, semideuses, heróis foram honrados com dança na Grécia Antiga, e alguns deles até participavam desses rituais. A partir do culto de Dionísio, nascem as tragédias gregas, que eram espetáculos envolvendo dança, teatro, música e canto. A partir daí, a dança passa a ter um caráter cênico, estando presente não apenas nos rituais, mas também nos teatros. A tragédia grega valorizava a beleza, a harmonia e a perfeição. Os temas não eram mais os deuses, passam a estar centrados na ação do homem, o que vai durar até o início da Idade Média, onde vai sofrer uma censura do cristianismo e só vai retornar lá no Renascimento, no início da Idade Moderna. Das tragédias gregas surgiram 3 danças, que eram associadas a cada um dos gêneros dessas tragédias. Uma delas era a Emileia, a dança coral, uma dança solene com acompanhamento cantado, que já não tinha mais excessos dos rituais dionisíacos. Já Códax era a dança da comédia, ligeira com muito espaço e rodopios. Um dos movimentos mais frequentes era uma envolvente rotação de quadris que o executante fazia, onde ele tentava alcançar as nádegas com os pés. Levava a plateia ao delírio. Tinha também a sikinis, a dança da sátira, que eram violentas, lúbricas e acrobáticas. Tinha como origem a orgia dionisíaca, com linguagem obscena e com temas geralmente centrados na mitologia,
sob a forma burlesca. A dança estava presente também na educação dos gregos. O corpo esbelto torneado dos adolescentes era alvo de inspiração para os artistas. Ao lado do esporte, a dança era muito valorizada, não apenas como complemento artístico, mas como exercício saudável para se obter uma boa musculatura. No Império Romano, não se tem registros arqueológicos da dança. Por esse motivo, os historiadores assumiram que ela foi transmitida por um ritual mágico dos etruscos e que posteriormente sofreu influências dos egípcios, fenícios e também dos gregos. A primeira instituição dançante do Império Romano foi no reinado de Numa Pompílio, que criou uma comunidade com 12 sacerdotes dançarinos chamados de Sali, que tinham como incumbência a proteção dos escudos de Marte, o deus da guerra. Utilizando capacete de bronze, escudos e espadas, dançavam 2 vezes ao ano, em março e abril, nas Saturnais e Lupercais, que eram festas comuns a patrícios e a plebeus, a ricos e a pobres. Essas festas tinham um cunho religioso e servia para espantar os espíritos daninhos. Era uma dança vigorosa, com saltos e marcação tripla ao som do tambor. Nessas festas também tinham muitos excessos sexuais e etílicos, ou seja, bebiam e aprontavam todas. Diversões de todos os tipos eram frequentes na vida romana. Os romanos tinham um gosto um tanto quanto sinistro para a arte. Eram comuns naquela época espetáculos onde eles jogavam criminosos e escravos fugitivos em uma arena, vestindo uma túnica embebida de um líquido de fácil combustão, e eles eram ordenados a dançar freneticamente, até seus corpos se incendiarem. E à medida que eles fossem se tornando tochas humanas, o público vibrava. E esse tipo de espetáculo é o que deu origem à pantomima romana. A pantomima romana é uma espécie de peça, mas sem utilização da palavra, utilizando-se apenas a expressão corporal. Tinha um fundo musical e o pantomimo tinha uma placa de metal embaixo dos pés que servia para marcar o ritmo. Usavam figurinos luxuosos, alguns tinham até fios de ouro na sua confecção. Também tinha aqueles mais ousados, que deixavam as nádegas e o peito de fora. Para compor o personagem, usavam máscaras ou uma maquiagem bem pesada com fundo branco. Também tinha aqueles que usavam uma capa que ajudavam nessa composição do personagem. Eram muito bem remunerados, o que permitia que desfrutassem de uma vida com muito luxo. A vestimenta extravagante não era exclusividade dos teatros. Se vestiam assim também na vida cotidiana. Roupas extravagantes, cabelo pintado de louro cobreado, joias caríssimas e maquiagem bem pesada. Eles performavam feminilidade. Assim como a mitologia e o erotismo, a vida cotidiana e a política se tornaram temas recorrentes das pantomimas. Principalmente porque conseguiam driblar a censura, que a comédia falada não conseguia porque tinha a palavra. Os pantomimos ridicularizavam detalhes sórdidos da vida dos homens públicos. E quando esses estavam na plateia, mais engraçado ainda era essa humilhação pública para quem estava assistindo. A pantomima, ao lado da comédia falada, a sátira, constituíram-se uma grande febre na população romana daquela época e duraram até o final da Antiguidade, tendo seu declínio na Idade Média, mas nunca morreu completamente. É até importante destacar que séculos mais tarde, a pantomima teve novamente uma ascensão, quando Noverre propôs o balé de ação. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, que está passando aqui em cima para vocês no card. Nas civilizações orientais, não se separa o sagrado do profano. Na Índia, espírito e matéria se integram para dar ritmo à natureza. É comum que as danças tenham uma contemplação mística, ao mesmo tempo que seja presente a sensualidade de quem dança. A dança aparece como o atributo de Shiva, também chamado de Nataraja, o senhor da dança. As danças na Índia seguem um manual chamado Natya Sastra, que foi escrito no século II por Bharat Muni. Desse manual deriva uma série de danças: Bharatanatyam, Kathakali, Manipuri e Kathak. Tinha algumas regras que seriam para todas as danças. Uma delas é que todo o corpo deveria dançar. Existiam movimentos para cada parte do corpo, para os pés, para as mãos, para o pescoço e até mesmo para os olhos. Tinha movimentos para cada dedo do pé. Só para as mãos tinha 52 movimentos, que tinham um nome e um simbolismo dentro da cultura da Índia, chamado de mudras. O ponto vital do movimento era o diafragma. Um dançarino, quando se iniciava na dança, a primeira coisa que ele deveria aprender era respirar. O manual sugeria também que uma dieta vegetariana contribuiria para maior flexibilidade muscular. Também trazia valores para os dançarinos. Um deles é que a vaidade é o pior inimigo do dançarino e que a modéstia é o que possibilita que ele se desenvolva. Inclusive, um valor bem interessante que podemos trazer para a nossa realidade de hoje em dia também. Antes de entrar em cena, o artista deve queimar um incenso, como forma de honrar seus deuses e espantar energias negativas. Na China,
a dança tinha um papel de destaque, pois estava relacionada a dois princípios básicos da cultura, a música e os ritos. Estava presente em todas as solenidades da sociedade chinesa. A cada novo governo trocavam-se os hinos e as danças, pois só dessa forma entendia-se que o novo governo estava estabelecido. A dança esteve presente também nos palácios. Cada imperador, que era considerado sagrado pelos seus súditos, tinha 8 grupos de 8 dançarinos. E esse número não poderia ser em hipótese alguma modificado, porque o número 8 tinha um simbolismo muito importante dentro da cultura chinesa. Cada um desses grupos vestia uma cor específica e dançavam sob a mesma marcação. Era uma dança austera, bem ensaiada, que buscava a harmonia, assim como toda a sociedade chinesa, que era baseada na harmonia que se dava pelas dualidades, com o masculino e feminino. Essas coreografias buscavam sempre a perfeição. Os dançarinos estudavam dança desde pequenos, e quando eram designados para a dança imperial, deixavam suas famílias e iam morar no palácio, onde recebiam um ótimo tratamento. Além das danças palacianas, também existia uma série de danças populares que eram realizadas nos casamentos, no Ano Novo Lunar, nas colheitas, em torno de deuses para trazer benefícios, como propiciar fartura, aumentar a prole, fazer chover e até mesmo espantar o mal-olhado. No Japão, dançava para homenagear os imperadores. Tinham as danças Bugaku, dançadas exclusivamente por homens, com trajes e máscaras cerimoniais. O Kagura, para comemorar o solstício de inverno, e as danças do estilo Odori, que integravam as festas populares, como a do plantio de arroz e a do retorno das almas. Masculinas, femininas ou mistas, as danças ilustravam uma crença ou lenda sobre a relação entre as divindades e a natureza. A teatralização dos costumes japoneses geraram uma dança muito parecida com a pantomima romana, que aos poucos foi se atualizando, se modificando e deu origem ao gênero No, um drama inspirado no shintoísmo e no budismo. Era uma dança austera, de cunho religiosa, executada exclusivamente por homens mascarados, que também faziam papéis femininos. Também surgiu a dança kabuki, que servia como divertimento para os comerciantes. Os enredos misturavam o natural e o sobrenatural. Lutas de samurais, revoltas de oprimidos, amores ilícitos, assassinatos, vinganças e etc. Nesse vídeo, nós conversamos sobre como era a dança nas 6 principais civilizações da antiguidade. Se vocês querem ver a continuação dessa história, comenta aqui embaixo, #Idade Média, que eu conto como a dança deu nesse período, onde a religião oficial era o cristianismo e a Igreja Católica censurou tudo que foi feito durante a antiguidade. Já curte esse vídeo, inscreva-se no canal para me dar um apoio, porque eu demorei muito para fazer esse vídeo. Para fazer a pesquisa, montar roteiro, gravar o vídeo e editar. Deu muito trabalho, acredito que foi o vídeo do canal que eu mais gastei tempo fazendo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se algum colega da dança, da história, alguém que estude sobre esse assunto, tiver mais alguma coisa para contribuir, comenta aqui embaixo, pois isso vai me ajudar também nos meus estudos, assim como aquela galera que está utilizando esse vídeo para aprender sobre esse assunto também. Um beijo grande para vocês e até a próxima!